Então os discípulos não puderam expulsar aquele demônio que estava naquele jovem. Houve um momento de vergonha. Houve um momento que os discípulos se sentiram incapazes. Houve um momento que os discípulos se sentiram inferiores. Existe na nossa vida momentos que a gente se sente o quê, igreja? Inferior. Existem momentos na nossa vida que a gente sente que Jesus parece que não está ali com a gente. Tem momentos na nossa vida que parece que a nossa fé não é capaz de resolver os problemas. Eu quero te dizer que Jesus ensinou o que a gente tinha que fazer. Amém? Então, perguntaram para Jesus, versículo 19, abra aí. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele lhe respondeu, Jesus lhe respondeu, por causa, repita, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes, eu não estou ouvindo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa-te daqui para colar, e ele passará. Nada será impossível. Repita, nada será impossível. Igreja, isso é muito forte. Jesus dá o segredo aqui do que a gente precisa fazer para que nada seja. Eu não estou ouvindo, igreja? Para que nada seja. Então, pastor, tem momento na minha vida que aquilo parece impor. Jesus está falando que nada é se eu faço isso aqui. O que, pastor? Primeira coisa, são duas coisas. Primeira coisa, temos que ter fé do tamanho de um grão. Um tamanho de um grão de mostarda. Gente, a mostarda ela é o quê? Não precisa você ter muita fé. A gente vê pessoas dizendo assim, pastor, eu queria ter uma fé muito grande. Não, igreja, você não precisa ter uma fé muito grande. Jesus está dizendo que você precisa ter somente um pouquinho de quê? Sabe o que é um pouquinho de fé, igreja? É você ter um pouquinho de certeza. É você só ter um pouquinho de certeza. Não precisa você ter uma certeza muito grande, não. Você só precisa ter o quê? Um pouquinho de... Para quê, pastor? Para você fazer a segunda coisa. A segunda coisa. Qual foi a segunda coisa que Jesus disse? Dirás a este monte, ergue-te e lança onde? No mar. A segunda coisa, Jesus, ele disse para aqueles discípulos, o que faltou para vocês foi coragem. Você pode ter uma fé pequena, mas junto com essa fé tem que ter o quê? Coragem. E muitas vezes a gente se pega dizendo, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus vai à frente, Jesus atende ali, Jesus... E Jesus está dizendo, não, você quer que o impossível aconteça? Quem quer que o impossível aconteça? Então você tem que ter coragem. Porque amiga, minha amiga, meu amigo, meu irmão, presta atenção, minha irmã. Para você dizer para o monte, levanta-te e lança-te no mar, você tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Porque as pessoas vão dizer assim, você está louca. Está lá você, monte, levanta, monte. As pessoas vão falar, você está o quê? Você está o quê? Mas é isso que é a fé. A fé é você enfrentar. A fé é você tomar uma atitude. A fé é você ir em frente em algo que você acredita. Diga amém. Algo que você acredita. Então eu quero dizer para você, igreja, essas duas coisas hoje. Primeira, não precisa você ter uma fé? Diga, igreja, não precisa você ter uma fé? Não. Pastor, a minha fé é pequena. Amém, diga amém. É o suficiente para você fazer o impossível acontecer. A segunda coisa, você precisa ter coragem. Pastor, eu preciso arrumar um emprego, então tenha coragem de ir atrás. Pastor, eu estou cansado de trabalhar para os outros, eu quero ter o meu próprio negócio, então tenha coragem de iniciar algo. Pastor, eu preciso lutar pela minha família, então tenha coragem de lutar por eles. Tenha coragem, não desista. Porque tem pessoas que não entendem que tem coisas que não é Jesus quem faz, somos nós. Então nós precisamos dessa coragem, nós precisamos disso. E a última coisa que eu queria falar para a igreja é que Jesus ensinou um segredo nesse versículo que eu vou revelar a você. Quem quer aprender? Eu não vou ensinar não. Com esse clima para baixo eu não vou ensinar não. Quem quer aprender o segredo desse versículo? O segredo do impossível. Chama-se visão. Visão.
Deus, quando disse, diga a este monte, o que é mais visível que um monte? Nada. Se tiver uma árvore aqui, um monte atrás, você vê o quê? Você tem que ter a visão, a imaginação. Então, igreja, imagine a sua família abençoada. Imagine aquele emprego que você quer, diga amém. Imagine aquela porta se abrindo, diga amém. Imagina. Você tem que imaginar, porque para você ter coragem, para você ter a fé que você precisa, você tem que usar o quê? A imaginação é o segredo desse versículo. E o problema é que a gente só imagina o que não presta. O problema é que a gente só pensa negativo. O problema é que a gente abre a boca para confessar que não vai dar certo. O problema é que a gente abre a boca para dizer, não, isso não é comigo. A gente abre a boca para dizer, não, Deus não está comigo. A gente abre a boca para dizer, não, isso é difícil. Eu sou uma pessoa sofrida. Diga, chega. Diga, chega. Porque eu sou um escolhido, eu sou uma escolhida de Deus. Fica de pé que eu vou orar por você agora. Vou dizer de novo, hein? 2 coisas. Vou repetir para você. 2 coisas. Primeira coisa. O que eu preciso? Primeira coisa. Uma grande fé. Diga amém, igreja. Preciso de uma grande fé? Eu preciso ter o quê? Só isso basta. Só isso? Uma pequena? Segunda coisa, eu preciso ter o quê? Então essa semana você vai tomar uma atitude de coragem. Vamos fazer esse desafio? Quem vai fazer esse desafio comigo? Esta semana, olha aí, igreja, presta atenção, igreja. Essa semana você vai tomar uma atitude de quê? Você vai resolver uma coisa que você está precisando resolver e está prolongando. Essa semana você vai fazer algo que você está dizendo, eu vou fazer e você não está fazendo. E não é dieta, não é deixar de comer uma coisa ou outra, é algo que é impossível. Você vai dizer, pastor, mas para mim está difícil fazer dieta, está quase impossível. Então você vai partir para a dieta. Mas você vai dizer para você mesmo, esta semana, diga essa semana, eu vou ter coragem. Porque eu já tenho fé. Amém?